Você já sentiu que muitas vezes os conflitos parecem inevitáveis? Seja no ambiente empresarial, nas relações familiares ou até mesmo nos negócios? Há momentos em que as diferenças parecem insuperáveis. Agora imagine se existisse um caminho para transformar esses conflitos em soluções, sem precisar entrar em uma longa e desgastante disputa judicial. A minha convidada de hoje tem se dedicado a isso. Ela não apenas estudou o direito, mas foi além, mergulhou profundamente no universo da mediação e da resolução de conflitos para ajudar pessoas e empresas a encontrarem soluções mais inteligentes, humanas e eficazes. Ela acredita que o conflito não precisa ser uma guerra e que existe uma forma mais estratégica e eficiente de lidar com as divergências. Hoje, no Carol's Talks, eu tenho a honra de receber Daniela Frenner de Freitas, uma profissional com uma trajetória incrível no direito, na mediação e na gestão de conflitos empresariais. A doutora Daniela, meu muito obrigada por ter vindo aqui. Seja muito bem-vinda no Carol's Talks. Carol, o prazer é inteiramente meu. Muito obrigada pelo convite. Te parabenizo também pelo seu projeto. Carol Talks traz realmente informação muito relevante sobre o direito e a gente precisa da informação. Então, realmente, parabéns e vamos começar. Eu estou muito animada com você aqui, porque vamos começar já dizendo aqui, ela não é curitibana, ela é suíça. Vocês têm noção disso? Então aqui o nosso podcast é recheado de presentes, de graças divinas. E a doutora Daniela, ela traz com uma sutileza esse assunto que vocês vão ficar impressionados. Doutora, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, conta como que você chegou na mediação, como que você se descobriu no direito dentro dessa esfera. Carol, essa é uma oportunidade muito legal de trazer esse conteúdo, inclusive de forma inédita. Acredito que nunca tenha falado sobre isso, mas é realmente um ponto muito importante e até demonstra a importância que é a mediação na seara jurídica. Eu me formei em Direito, né, fiz a minha graduação ali na Unicuritiba, e após sair da graduação, eu estava muito apaixonada pelo estágio que eu fiz no gabinete de um juiz, da 4ª Vara Civil, daqui de Curitiba, e eu gostava muito de processo. Acabei me apaixonando por análise processual, por questão de análise de nulidades preliminares. Me apaixonei mesmo e já fui de cara para uma pós-graduação, então, em processo civil. Fiz essa pós-graduação, pensei: "Nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida", e na sequência já fui atendimento a público, né, abri escritório e comecei ali fazer as minhas demandas processuais. E para minha surpresa, Carol, por mais que eu fizesse um bom trabalho e ganhasse o processo, depois de sair a sentença procedente para o meu cliente, e eu achando que ele ia ficar tão feliz quanto eu, pelo trabalho que eu ali exerci, com maestria inclusive, eu percebi que aquele papel, aquela folha, não trazia real impacto para a vida das pessoas. Então, o que eu estava fazendo ali, né? Tive um momento de choque de realidade, de entender como é que as coisas então funcionam, que na verdade a verdade processual e a verdade real são coisas absolutamente distintas, e eu fui atrás de um mecanismo para conseguir oferecer para os meus clientes uma solução real para aquilo que eles me traziam. Então foi a partir desse mesmo caminho de vida, desse aprendizado, que eu percebi que o processo apenas, para muitos casos, não é suficiente. Me deparei então com o primeiro curso de mediação que eu fiz, que foi o curso de mediação judicial, né, conciliação e mediação judicial, aquele curso pelo CNJ, né, famoso, que é feito ali pela Escola Superior da Advocacia, da OAB, também é dado pelo tribunal, mas eu fiz pela ESA, na primeira turma. E eu fui descrente que eu fosse gostar. Eu gostava Você, do você processo. escutava que era jardinagem, mediação e arbitragem, É, meditação e jardinagem? exato, não, que eu ia lá abraçar a árvore, andar descalço na terra, entendeu? Eu tinha uma visão totalmente distorcida que eu acredito que ainda faz parte da realidade de muitos advogados. E é muito interessante eu já ter passado por um momento de descrença para daí conhecer e acreditar, porque eu tenho muita empatia para aqueles advogados que desconhecem e então não gostam da mediação. Uhum. Também, por outro lado, Carol,
Devo confessar que não acredito que mediação serve para tudo não, né, são formas complementares de solução de conflitos. Para muitos conflitos, o judiciário precisa estar presente. Sim. Eu acho que é muito aquele olhar, Dani, da gente ver assim, qual que é a forma adequada para aquele tipo de conflito. Também acredito que muitas vezes as pessoas acabam pregando que é uma solução universal e não é. Existem momentos que você precisa até forçar que uma mediação aconteça depois por meio de uma ação judicial. Então esse estudo da solução, o estudo dos interesses dos nossos clientes, acho que é inevitável para você escolher o método, né? Perfeito, inclusive as ferramentas da mediação, a gente consegue aplicar no atendimento ao cliente em escritório, para que a gente consiga ter uma escuta ativa, uma escuta muito mais informada, ao invés de pronto, já tentar dar a solução jurídica para aquela história que está sendo contada. Porque a gente tem que lembrar que aquele cliente que chegou para nós, ele chegou para até ali o escritório como uma última forma, uma última tentativa de consertar o problema da vida dele. E ele já contou aquela mesma história para o vizinho, para o amigo, para o tio, para a prima, para a mãe, para o pai. Então, é uma história repetida, é uma narrativa pré-formulada, que traz o quê? Aquilo que as pessoas querem escutar, mas muitas vezes não aquilo que vai atender as expectativas como finalidade. Sabe que em um episódio passado, até eu vou colocar aqui depois para vocês verem, o doutor desembargador Roberto Bacelar, ele veio dar uma entrevista para nós e ele comentou sobre alguns casos concretos em que ele, enquanto juiz, julgando, ele sentia isso, que por mais que ele ficasse evidente a questão da produção da prova, ele sentia que não era aquilo que as partes queriam. Então até ele deu um exemplo muito caricato de dois vizinhos que estavam brigando lá por R$ 20, entende? Então, assim, documentalmente, formalmente, processualmente, estava resolvido os R$ 20, mas o que tinha de sentimento envolvido, o que tinha de questões pessoais que não estavam no papel, mas que eram sobre o que deixaria eles resolvidos, tinha que ser observado. E neste caso era o juiz que estava observando. Mas eu fico assim extremamente feliz quando a gente tem advogados que conseguem ter essa sensibilidade, porque muitas e muitas e muitas vezes a gente recebe a demanda do cliente e tem essa ânsia de trazer uma solução jurídica. E acaba ficando velado ali a questão do real interesse. E poder dar essa abertura, usar as técnicas de mediação como a escuta ativa para realmente entender o que o cliente precisa é essencial para dar uma solução efetiva, né, doutora? Sim, até você mencionou o Beto, né, desembargador incrível, realmente com um tato humano, né, que bom que temos profissionais também como ele no judiciário, eu acredito que assim a gente consegue trabalhar em conjunto, né, a jurisdição ela é una, né, então não tem realmente aqueles e nós, estamos todos no mesmo barco em prol da pacificação social, que também é um dos objetivos do milênio, né, então inevitável. Um outro ponto, Carol, que eu gostaria de trazer como exemplo naquilo que você falou, da questão dos processos em si, é só nós nos depararmos com um exemplo muito simples e de muito fácil visualização. Naqueles processos, por exemplo, de inventário, em que a gente tem o imóvel da família, e o imóvel da família é avaliado lá em X reais. Só que para aquela família é muito mais do que o dobro daquele valor, porque você tem o quê? Você tem o valor sentimental, o histórico familiar. Então, como que a gente consegue valorar objetivamente? Tem coisas que realmente a gente precisa do olhar subjetivo e do olhar humano, e a mediação está aí para isso. Perfeito, adorei o exemplo. Quem nunca teve esse problema na família, né? Exato, Ou conheceu um vizinho, sempre sempre tem essa tem. história. Dani, conta pra gente como você tem visto a cultura do Brasil com relação à resolução de conflito, porque eu ainda vejo um papel muito voltado para o litígio, vou processar, é muito forte. Mas você enxerga que a gente está tendo uma evolução? Como que é o teu feeling sobre isso? Desde 2015, Carol, ali quando entrou, na verdade, em vigor em 2016, né, o nosso Código de Processo Civil, eu tenho percebido que, por força, né, da audiência inicial, esse movimento tem exponencialmente crescido. A aceitação, no entanto, eu acredito que não é verdadeira ainda. É um movimento de contracultura. Como a gente estava muito enraizado, ainda está, na cultura do litígio, é muito difícil e vai ser demorado realmente nós termos essa mudança de chave mental. Eu
eu sou mediadora, mas eu me pego muitas vezes em um conflito pensando como é que eu vou processar. Então é isso, sabe, é esse raciocínio inicial frente a um problema que ainda não alterou. Também, Carol, eu gostaria de trazer a questão da própria cultura. Nós temos uma cultura paternalista, né, no Brasil. Então a gente, culturalmente falando, é a questão do respeito aos pais, que é muito bonito, tem fundo latino. Ao mesmo tempo que quando crescemos, o pai é substituído pelo judiciário. Então, quando você não consegue, dali resolver teus problemas com os seus iguais, você acaba precisando que outra pessoa decida, porque você acaba não tendo diálogo e comunicação para decidir por conta própria. Então, essa falta de autonomia, né, de terceirização de problemas, ainda é muito comum. Então, assim, existe sim esse movimento do CNJ, acredito que é muito louvável, vai trazer sim cada vez mais a ampliação do conhecimento nessa frente. Grandes empresas, né, por ter muito questão de comércio internacional, de estar muito mais enraizada fora do Brasil do que dentro, acabam adotando até nos seus contratos aquelas cláusulas escalonadas, né, mediação e arbitragem. Isso já tem sido comum. Inclusive é incomum você pegar eleição de foro, porque daí como é que você vai eleger um foro internacional? É muito mais complicado. Então as câmeras internacionais estão aí para isso já está sendo aplicado agora nos contratos nacionais entre civis ou entre empresas do mesmo estado ou enfim nacionais, isso ainda não é tão comum. Mas, por outro lado, eu vejo que a partir do momento que entra no judiciário e como a gente tem, a todo momento a possibilidade de fazer uma mediação e uma conciliação nos processos, existe ali de início a guerra da petição inicial e da contestação, mas após, percebido o limite da lide, né, os pontos controvertidos e incontroversos, as partes muitas vezes, neste momento, se sente preparada para ingressar numa mediação. Então até nesse ponto está sendo muito favorável. Sabe que eu tive um caso há alguns anos atrás, em que eram duas empresas, realmente, elas não queriam saber se falava mediação de jeito nenhum. Aí começou a dificultar para ver que dia que ia marcar a sessão, sabe aquela questão? Porque no contrato deles tinha. E eles estavam obrigadas a cumprir o contrato. Enfim, mas nenhum dos dois entendia. Eu acho que eles não tinham noção do contrato que eles tinham assinado, creio eu. Enfim, só sei que na primeira sessão, a mediadora ela teve uma habilidade muito grande de começar o diálogo, mesmo eles brigando pela questão da data. E no fim, metade do caso estava resolvido na preliminar, que era só para definir a questão da data. E é isso mesmo, a gente vem arraigado de preconceitos, de julgamentos, mas quando começa a ver fluir e tem um profissional que está capacitado para fazer a mediação e que realmente entende das técnicas, e isso é algo, Dani, que eu percebi ao longo da minha carreira, com essa questão da cultura. Na minha graduação, eu não tive nenhuma matéria sobre. Então a gente já nasceu ali para o mundo profissional, para a guerra, né? Para argumentação, contra-argumentação e como a gente ganha essa guerra. Depois a gente veio vindo como matéria extracurricular, depois algumas universidades já colocando ali na grade de uma forma mais densa mesmo, assim. Eu vejo agora tem os campeonatos, tem muito. A jovem advocacia está olhando de outro jeito, a OAB trazendo isso. Mas, enfim, a população em si conhece pouquíssimo, quase nada. Nós temos um perfil de empresa familiar que poucos sabem sobre, poucos estudam sobre gestão de negócio, né? Algo mais assim espontâneo de abrir uma empresa, de começar um negócio. E essa questão da cultura é informação. Então, esse movimento que a gente faz de trazer podcast, de trazer rede social, tem duas advogadas que eu estou achando o máximo que elas estão fazendo, a doutora Dani Farinhas, aí eu não me recordo o nome da sócia dela. Enfim, são duas advogadas que elas estão fazendo, a Jennifer, isso mesmo, elas estão fazendo de uma forma um pouco mais cômica para trazer as pessoas, e esses movimentos são muito importantes, né? Como você falou, fora do Brasil é outro contexto já. Muitos países têm como obrigatório, né? Você vê na União Europeia, por exemplo, você tem lá todo o site falando, empresa, entre aqui, já comece a colocar a situação para a gente resolver extrajudicialmente, tem plataforma, segue lá. Depois, se nada, absolutamente nada deu certo, vocês vêm para o judiciário, que inclusive é muito caro também.
que pega pelo fator de educação e pelo fator econômico. E a gente aqui está num caminho, acho que está engatinhando ainda, né, Dani? O que você acha? Eu acredito que a gente está engatinhando, mas de uma forma um tanto quanto responsável. Então, eu acredito que também é muito bom, nós medirmos os nossos passos. A mediação também é complexa. Então, a gente tem visto, por exemplo, casos de acordos que são feitos de uma forma muito rápida e precipitada, que depois gera demanda de nulidade. Então, esse também não é o ideal, né? A gente tem as formações agora cada vez mais elaboradas, vindas para o Brasil. A gente tem nosso manual do CNJ, que tem por base a escola de Harvard, né? A escola tradicional linear. Então, tem profissionais já buscando essa formação completa para atender melhor a questão da mediação negocial e avaliativa, né, como a escola de Harvard ensina. Então, assim, o que eu acredito é que é bom esse caminho que nós estamos tomando. Não acredito que está sendo muito lento. Tenho visto muita evolução nesse meio e cada vez mais procura. Entre empresas, principalmente porque quando você tem um litígio empresarial, muitas vezes esse litígio impede o próprio funcionamento da empresa. E com a economia de hoje, a gente não consegue estar um dia fora do mercado. Então, esse olhar dos advogados, principalmente, porque quando você tem um problema, antes de entrar com ação, você precisa de um advogado. Então, dos advogados estarem se informando, da OAB, pelo menos desde a última gestão e da anterior, já com esse olhar muito cuidadoso em formar esses advogados, informar e atualizar, porque realmente na grade curricular do direito não tinha. Eu tive uma matéria de mediação e arbitragem, mas a mediação foi assim, só por cima, e, exato, e mais aprofundadamente a questão da arbitragem. Então, isso é necessário realmente, porque esse profissional, ele realmente não teve a oportunidade até o momento de ser ensinado. Então, a OAB está aí para isso, a gente tem a ESA nessa frente, está dando cursos maravilhosos, né? Agora, essa gestão, eu tive a honra de ser convidada para estar na coordenação da Escola de Mediação, que é um bracinho da coordenação dentro da ESA, para que a gente tenha realmente um olhar cuidadoso e consiga cada vez mais trazer cursos bons e fazer com que os advogados também consigam atender essa demanda que é muito específica de uma confecção de um acordo, de como é que funciona a confidencialidade, quais são as exceções da confidencialidade, a voluntariedade, enfim, né, todo esse mundo que gira em volta da mediação. Vou fazer um parênteses aqui, Dani, porque você falou, né, da questão da importância de montar bem. Muitas e muitas vezes eu me deparo com a situação do cliente, olha assim, o acordinho, o contratinho, e não tem a questão da consciência de que isso é um reflexo, é uma nova tratativa para seguir dali para frente. Então, os acordinhos, os contratinhos são extremamente importantes, complexos, têm que ser analisados com uma visão de resolver, mas também trazer executividade para frente, né? E não criar novas demandas. A gente tem isso, todas as possibilidades na mediação, né? Então, a gente tem o teste de realidade, que é verificar realmente se aquele termo que está ali é aplicável na vida prática, porque muitas coisas cabem no papel e parecem bons. Mas daí a gente vai para a vida real e, gente, buscar filho no colégio, 7 horas. Aí pega um acidente no caminho, atrasa. Nesses casos, como é que faz? Então, tem muitas vírgulas e como é que a gente vai agir em tal circunstância. E também emancipar essas partes, né, os participantes da mediação, para que eles tenham ferramentas de comunicação eficazes o suficiente para que eles consigam resolver por conta própria esses pequenos impasses que irão acontecer. Se a relação continuar, impasses irão acontecer porque é intrínseco a relações humanas. Exatamente. Viver em sociedade é isso, Exato. né? Relacionamentos. Dani, vamos seguir para a parte de empresa. Eu queria que você trouxesse o seu olhar, o que você entende, quais são os principais conflitos no âmbito empresarial que estão aí suscetíveis, podem ser resolvidos através de uma mediação. Carol, vou trago da minha experiência, então, esse ponto. É o que me chama mais atenção, tá? A questão das empresas familiares. A gente sabe até por uma grande coincidência, saiu no dia 17 agora de fevereiro uma pesquisa, num artigo no Migalhas, até vou ler exatamente o título do artigo para dar as homenagens à autora. Se chama Empresas Familiares no Brasil, da Luísa Matos. E ela traz informações muito importantes. 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E qual que é a realidade das empresas familiares? A sucessão para novas gerações. E
Gente, é um impacto gigantesco, tá? Essas empresas familiares, elas significam 65% do PIB brasileiro. Então, uma enorme, gigantesca importância que essas empresas continuem funcionando para manter a economia brasileira. E, e esses são 75% dos empregos gerados no Brasil. Só que, se a gente for comparar com a questão da sucessão empresarial, a gente tem que apenas 30% das empresas sobrevivem até a terceira geração e só 15% conseguem ultrapassar. Então, uma das aplicabilidades das empresas familiares é realmente a mediação para que a gente consiga fazer com que as diferenças entre gerações e os conflitos familiares não pesem no funcionamento da empresa. Inclusive, é uma oportunidade para modernização e para atender novos mercados. Então, as empresas que vão para esse caminho e que querem realmente a sucessão empresarial por meio de um mediador, conseguem muitas vezes melhorar o serviço ou o produto que é gerado daquela empresa e tem lucros muito maiores do que os anteriores, mas eles precisam estar abertos à comunicação e a diálogo. Também, né, eu percebo, Carol, que existe a questão da ouvidoria interna das empresas, que a gente dá o nome de ombudsman, né? E esse tipo de mecanismo faz com que os funcionários entre si, a questão de hierarquia entre chefias, acaba decorrendo, né, no dia a dia de uma forma muito melhor e pacífica. E um funcionário que trabalha num ambiente saudável, ele vai trabalhar melhor, vai ter menos novas contratações, então essa questão com preocupação de processos trabalhistas diminui. A preocupação com o treinamento de novos profissionais diminui também. E, às vezes, todo mundo resume a dinheiro, né? Ah, que é aumento salarial. Muitas vezes não é isso, é uma condição realmente de trabalho específica para as necessidades dos trabalhadores que ali estão. E essa ouvidoria interna também é feita por meio da mediação e dos mediadores, que estão infiltrados na empresa, não trabalham para a chefia, mas trabalham em prol da organização daquela instituição. E, como eu já falei, mas né, só repisando aqui, é a questão realmente dos contratos corporativos, né, que agora estão cada vez mais sendo utilizados as cláusulas de mediação para que, num impasse, a gente consiga rever aquele contrato e dali para frente a gente consiga fazer contratos muito melhores e a relação em si perdure, né? A gente garante aquele princípio da realmente continuidade da contratação que foi feita. E fica bom para todo mundo, quem está contratando, para os prestadores de serviço que não precisam fazer novos contatos, enfim, novas contratações com pessoas desconhecidas, e a gente acaba girando o mercado de forma mais harmônica e tendo menos processos no judiciário. Então, todo mundo sai ganhando. E aí no judiciário fica aqueles que realmente precisam do judiciário, né? Exato. Como a gente falou anteriormente, tem causa que tem que ser no judiciário, mas tem muito que a gente pode resolver de forma autônoma, né? Eu acho que é essa questão do empresário, Dani, eu vejo assim, ai, porque demora muito, ai, porque eu tenho pressa, porque tempo é dinheiro, mas ele pode ter esse olhar anterior ao conflito. Porque todos esses métodos que você colocou, todas essas questões a gente pode prever, por exemplo, num acordo de sócios bem estruturado, colocando que se ocorrer eventualmente um conflito, qual é a forma que ele vai ser resolvido, que se tiver um problema de gestão, de passar a gestão, porque a família geralmente quer deixar na família, né? Essa questão de passagem de geração. Não confia em contratar um terceiro, ou até acredita que a empresa é pequena demais para ter um terceiro, que tem que ir para o filho, tem que ter essa questão de transição de geração, mas como que eu vou capacitar essa pessoa para assumir? Porque uma coisa que eu vejo muito grande é o afeto societas. Quando eu escolho ser sua sócia, foi porque eu tive uma afinidade com você, nós temos um objetivo comum e vamos seguir. Não significa que a minha filha vai ter a mesma afinidade e que ela vai se dar bem, vamos supor, com a sua filha, que vão conseguir seguir o negócio. E como que eu vou lidar com isso lá na frente? Porque o que acontece? Eu começo a me desentender com você, porque eu acho que você não aceita o meu filho, porque o meu filho tem o jeito dele. E aí vai, não é? É um tipo de. Não, mas ele estudou administração, ele está capacitado. Não, mas espera aí, Carol, ele não tem afinidade com o nosso tipo de. Não, como assim? E aí foi. Problema de comunicação, as questões da gente achar que os nossos interesses são diferentes do nosso sócio. E se pensar que você que tem uma empresa pequena, média, grande, consegue prever, estruturar formas de resolver esses impasses sem que tenha que demorar 5, 6, 10, 20 anos no Poder Judiciário, é coisa assim que, racionalmente olhando, é fantástico. E por que as pessoas não usam?
Por que Exato. as pessoas não têm isso no seu dia a dia? Sim. E muito interessante o que você falou, Carol. Eu acredito que de experiência também, quanto mais você conhece uma pessoa, quanto mais tempo você conhece uma pessoa, menos você escuta o que realmente aquela pessoa tem a dizer, com simplesmente a crença de que você já sabe quem essa pessoa é. Então são essas relações continuadas de sócios que acabam virando família, né, porque tem tanto contato, às vezes ficam mais tempo nas empresas do que na própria casa. Então, esses conflitos ficam muito latentes, né, e quando a gente mexe ainda, envolve o familiar de cada uma desses sócios que está ali, isso acaba virando um protecionismo e as pessoas realmente ficam, né, na defensiva, né, querendo defender o seu a todo custo e colocando a perder a empresa, que muitas vezes é a empresa que mantém as duas famílias. Então, essa visão realmente para colocar no contrato de sócios, no contrato social, a cláusula de mediação para conflitos, faz com que você depois não tenha escolha, mas você tem uma escolha positiva, porque você é obrigado a estar na mediação, mas você não é obrigado a permanecer na mediação pelo princípio da voluntariedade. Então, realmente, se aquilo não for viável, ninguém vai sair prejudicado, mas é uma oportunidade de comunicação e de resolução eficaz. Isso é perfeito, Dani, porque muitas pessoas pensam, meu Deus, mas eu vou ter que ir lá 3 sessões lá conversar, não quero olhar mais na cara dessa pessoa, eu não suporto mais ele. Como é que eu faço? E tem essa questão da diferença de você ter um meio de campo, que é o mediador que vai trazer essa conversa, mas você foi lá, cumpriu, chegou, sentou, entrou, instaurou a mediação, fala, não quero ficar aqui, ok, tudo bem, você vai ser respeitado, né? Exato, é uma tentativa que não exclui o judiciário. Então, por que não fazer se a gente consegue colocar em qualquer acordo todo o conteúdo de eventual sentença que venha a existir? E sabe que é um detalhe que eu acho que os empresários deveriam conhecer e não conhecem, que a gente tem que falar sempre, repetir, 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 a confidencialidade. Porque quando você vai, você está ali resguardado, aquilo não vai se tornar público. Eu não posso usar o que eu conversei como prova num processo judicial depois, que as pessoas ficam com receio. Não, eu vou me abrir lá, depois tudo que eu peguei ele vai usar como prova depois. Não, não pode, tem vedação na lei. Então, todo esse cuidado com a imagem da empresa que merece ser resguardada, independente do relacionamento dos sócios, é colocada em primeiro lugar, né? Isso é muito importante. Sim, e até mesmo, Carol, quando a gente está falando de terceiros. Então, quando uma empresa ela é íntegra e consegue solucionar por conta própria os seus conflitos, também agrega valor no que ela está fazendo no mercado, porque ela demonstra confiança e as pessoas vão realmente procurar mais aquela empresa para contratações, enfim, para compra de produtos. Então, realmente é importante que exista essa visão de consensualidade entre sócios, dentro de uma mesma empresa com seus empregados e também com os consumidores finais, né, naquelas empresas em que há prestação de serviço para consumidor final. Porque é nesse tato do pós-venda que é muito importante que você vai marcar aquela pessoa e que ele vai indicar para os seus amigos, enfim, né, e aí vai fazer realmente ali a sua publicidade natural. A reputação, né? Exato. E isso deixa ela mais competitiva, você concorda? Concordo. Quem já não passou por uma experiência ruim em um ambiente lá no restaurante e fala: "Nunca mais volto nesse lugar"? É sobre isso, é sobre como que aquele funcionário estava, por que ele tratou mal o cliente, o que aconteceu. Então é toda uma cadeia de fatores que acaba gerando ali, de repente, um desentendimento com o consumidor final e põe a perder a reputação da empresa. Porque assim, vamos ser sinceros, problemas ocorrem. Dificuldades existem. Muitas vezes uma pessoa teve um problema na casa, veio trabalhar, não está muito bem e acontece. Somos humanos, né? Agora, como eu resolvo isso? Como eu trato isso depois que aconteceu? Como que eu cativo o meu cliente, trazendo uma solução para ele? Aí você traz a questão de uma reputação, né? Eu sempre falo que, por mais que a sociedade fale e pareça banal sobre uma experiência, tudo é a experiência que você vive no lugar. Então, às vezes, você chega num restaurante e fala assim, não, mas a experiência lá dentro foi tão boa que você sai falando para todo mundo, você quer levar todo mundo lá. Exato. Não basta que a comida seja boa. É necessário que o Exatamente. atendimento, o ambiente, tudo faz parte da imagem que você cria e da lembrança que você tem daquela experiência, daquele lugar.
Perfeito, eu vou ter lembranças ótimas desse dia, vocês vão ver, vocês também. Me conta, quais as barreiras você vê para que as empresas adotem uma mentalidade mais preventiva? O que que eles têm de trava e como que eles podem fazer para ter essa mentalidade, Dani? Acredito que a primeira barreira é o desconhecimento da aplicação e de quais são as formas que você consegue aplicar a mediação ou a resolução de conflitos consensuais dentro das empresas. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acredito que a gente está suprindo com essas informações a todo momento que estão saindo. O segundo obstáculo é o desconhecimento quanto à economia financeira, né? Que seria a economia com próprios advogados, né? Porque se você tem um procedimento que ele é mais curto, normalmente a mediação ela é mais curta do que um processo judicial, salvo questões, por exemplo, de grande complexidade, como danos ambientais, que daí acaba perpetuando com o tempo, porque a gente vai vendo os danos conforme o tempo vai decorrendo. Mas, assim, grande maioria são bem mais rápidas. Então, você não é que você pague menos para o advogado, não isso, mas você paga por menos tempo e aí a soma acaba ficando um menor valor. Mas também custas do judiciário, a questão do não comprometimento de energia para aquela solução, você acaba que não fica refletindo e maquinando sobre aquele mesmo problema. Quem já teve um processo sabe como é demorado. Então, faz com que realmente esse desconhecimento, Carol, das inúmeras vantagens ainda não tenha chegado a todo mundo que tem empresas e que pode solucionar dessa forma. Até mesmo a questão do preventivo, né? Então, análises contratuais feitas anteriormente por profissionais, a confecção especializadas, é saber que gastar dinheiro com um advogado é uma economia de dinheiro futuro, né? Essa prevenção faz sentido quando você vê em números. Mas, Carol, as pessoas não conseguem ter essa visão muitas vezes porque nunca tiveram essa experiência. Nunca colocaram na ponta do lápis quanto elas estão gastando com custas, com condenações. E todo mundo tem um amigo advogado. Quem nunca procurou lá para ver se aquela empresa não tem processo? Que antigamente era o Reclame Aqui, né? Que a gente consegue ver a resposta ali das pessoas das reclamações. Mas hoje pega muito também a questão da quantidade de processos e condenações que as empresas têm. Exatamente, Dani. E essa questão do empresário não ter esse olhar, né, falando aqui especificadamente das empresas, do quanto demanda colaborador para ir numa audiência, o desgaste emocional que o teu colaborador fica para participar como testemunha, por exemplo. Quando a gente está preparando, né, as pessoas, olha, vai ter audiência, já começa todo aquele desgaste, a rentabilidade dele, o rendimento dele no negócio, no foco das vendas, do serviço, é outro, porque a pessoa está emocionalmente ocupada e tudo isso custa para a empresa, custa no resultado efetivo dela, custa o tempo que ele está debruçado em cima disso, enquanto gestor, preocupado, a incerteza se vai ganhar, se vai perder, o que vai acontecer. Eu sempre falo para os meus clientes, olha, quando você vai para um acordo, para uma mediação, para uma conciliação, uma negociação, você consegue tangibilizar o teu risco. O meu risco vai até aqui, se eu negocio isso, eu perco aqui, mas eu ganho aqui e ok. Eu coloco dentro do meu aprovisionamento e eu trabalho com isso com segurança amanhã. Isso é ensinado pela escola de Harvard como a zona do conforto do acordo. É visto qual que é a sua pior resolução e a melhor, e você acaba trabalhando naquilo que você realmente não perde nada. Na verdade, você sai ganhando porque a solução é mais rápida. Interessante o que você diz, Carol, que realmente as empresas elas acabam perdendo muito tempo nessas frentes do conflito, mas por um grande desconhecimento realmente de saber que existe uma forma mais rápida, mais fácil e que tem a mesma eficácia. Porque se você está, por exemplo, numa mediação com um mediador judicial, o acordo que é feito tem força de título executivo também. Sim, é igual Então, uma sentença. é igual a força de uma sentença. Então, aquela preocupação que você tem quanto à eficácia não existe. Dani, eu cheguei a participar de reuniões em que eu contava as vantagens e os efeitos, e a pessoa olhava assim para mim, mas isso é legal? Você tem certeza que isso existe? Está na lei?
Sim, está Porque, na lei. né, porque quando a gente conhece, fala assim: "Não, será? É bom demais, é bom demais". Mas claro, não é para tudo, tá, vamos reforçar isso. Não adianta falar assim: "Ah, qualquer coisa agora vamos sair aplicando". Não, a gente tem que fazer um estudo do caso, analisar as circunstâncias, verificar se o real interesse das partes vai ser atendido. Então tem toda uma análise que o profissional do direito tem condição de dar essa assessoria e auxiliar na escolha do método. Isso é muito importante, né? Esse peso muito interessante que você tenha mencionado das pessoas comuns, né, leigas, indo em audiência, existe um temor reverencial, né? E os advogados não percebem, porque é normalizado. Quando a gente vai numa audiência, é mais uma audiência. É nosso trabalho, a gente já fez várias. Agora, muitas vezes é a única audiência, é o momento mais importante da vida daquela pessoa. Então, realmente tem que humanizar essa relação, né? A gente está ali como advogado representando o melhor interesse do cliente. Será que o melhor interesse é o judiciário? Exatamente. Quanto isso vai trazer de transtorno ou não depois, né? Então, e sabe o que que é interessante, Dani? Nós, enquanto advogados, temos que entender que o nosso papel é isso, está no nosso código de ética, inclusive lá, que a gente tem que fazer essa análise, verificar se a viabilidade jurídica processual, mas também humana, ética, moral. Muitos profissionais acabam achando que eles vão ser descredibilizados quando ele sugerir um acordo. Ah, não, é que ele está com preguiça de cuidar do meu processo, ele quer encurtar. E vou te dizer assim, é uma experiência própria, depois você me conta. Cada vez que uma solução é trazida de forma efetiva e dentro, né, daquilo que ele esperava, do interesse, medindo os riscos, eu sou só mais recomendada. Eu não tive nenhuma limitação de ter menos clientes, de ganhar menos, que muitos advogados têm essa preocupação. Não, pelo contrário, você ajuda na efetividade e você vai sendo muito bem vista pelo teu cliente e recomendada. E isso que nem a gente falou do restaurante, né? A gente vive muito isso. Eu confio, então você pode confiar. O que eu percebo, Carol, da prática é que a gente tem que perceber o que o cliente quer. Então, tem cliente que pode ser resolvido por mediação, mas ele quer ir para o litígio até o STF. Uhum. Você vai entregar aquilo que O ele que ele quer. quer. A gente pode sim, acho que é o dever do advogado informar, dizer que tem outras formas, que por caso dele a mediação seria mais rápida e menos dolorosa, que vai ter mais baixo custo. Mas ao cabo, quem decide é quem tem o direito. O advogado está representando alguém, ele tem que se colocar na posição de representante e não de parte. Então, não é porque o advogado se sente desconfortável com a mediação, porque muitos ainda têm, né, essa relação conflituosa com a própria mediação, mas tem que sim, daí nesse caso, ter o tato profissional de passar para um colega. Eu não gosto de fazer a mediação, tem aqui o meu colega que faz, se ele vai te atender nesse âmbito, não dando certo, retorne para mim. Trabalhemos sempre com parcerias, né? A advocacia, a gente não é obrigada, a gente não tem como ser especialista em todas as áreas. É muito aprofundado, são muitas frentes. Então, que a gente faça bem aquilo que a gente sabe fazer e conte com os colegas para aquilo que a gente não tem conhecimento. Perfeito, vou até bater palminha. Daí eu vou contar uma historinha que eu sei que o povo gosta de historinha. Recentemente, eu estou envolvida num processo, mas a história não vai ferir a nossa ética profissional, tá? A advogada da outra parte começou a inviabilizar o acordo e a outra parte veio falar comigo no sentido de que, olha, eu quero muito fazer o acordo, mas a minha advogada é contra acordo. Falei, não, calma, vamos conversar entre colegas e ver o que a gente pode fazer. Mas eu vi isso, o cliente pedindo, eu preciso resolver isso. E eu vejo, não é porque ela não quer, às vezes é muito, a pessoa não tem habilidade, não desenvolveu, não descobriu, não sabe como tratar isso. Então, assim, o papel que a OAB faz nesse sentido de trazer na escola, de trazer na ESA, de trazer o espaço, aquele espaço eu achei fantástico dentro da OAB para que as pessoas possam utilizar a sala de reunião. Então, a própria comissão, né, eu conheci mais o seu trabalho dentro da comissão e eu vejo o quanto isso é importante para nos fortalecer enquanto profissionais, né? Desenvolver essa habilidade e também conhecer outros que façam e que a gente possa ter esse tipo de parceria. Eu nem culpo os advogados assim nessa frente. Eu sei que para você fazer um acordo, uma mediação, você precisa ter muitos conhecimentos, né? Então, são conhecimentos de negociação, então o que você vai falar, quando vai falar,
na própria confecção da agenda, né, qual que é o primeiro tópico e os demais que serão tratados nas próximas eventuais sessões redesignadas, o complexidade que a gente tem de clausular um acordo ali ao vivo e a cores, sem ter o seu computador ali para pesquisar os termos corretos para utilização. Então, é entender também, Carol, que a mediação, por ser um procedimento informal, ela atende a todas as necessidades, inclusive dos advogados. Então, um advogado que tem ainda esse receio, a gente nunca sabe que tipo de cláusula que pode surgir nos acordos, é sempre uma caixinha de surpresas. Então, assim, todos confortáveis com uma cláusula aqui, gente, vamos parar por aqui, a gente retoma na semana que vem que eu preciso diligenciar. E retorna na semana que vem com a informação, não tem problema. Né? A mediação ela serve também para que a gente consiga ter esse atendimento. O objetivo final é que a gente tenha comunicação e que da comunicação resulte um acordo natural e possível de ser cumprido. Perfeito. Comunicação muda tudo, né? Sim. E você tinha mencionado do espaço da OAB Consenso. Devo ressaltar o espaço da OAB Consenso para quem não conhece ainda, é um espaço voltado exclusivamente para as resoluções consensuais de conflitos. Então a gente tem um ambiente muito adequado para fazer o atendimento de mediação, é disponível gratuitamente para os advogados locarem aquele ambiente. E junto ali na OAB Consenso, na plataforma que a gente tem dentro do site da OAB, nós temos as listas dos mediadores. Então, temos lista dos mediadores que atuam na seara judicial e aqueles que atuam na seara extrajudicial. E para deixar ainda mais completa a informação, nós trouxemos também os currículos de cada um desses profissionais. Então, você consegue acessar e verificar se realmente aquele profissional está adequado para aquela demanda que você precisa da resolução do conflito. Então, a gente está dando todas as ferramentas possíveis e necessárias para que consigamos realmente tocar o barco e ter mais resoluções consensuais. Perfeito. E quem é mediador e quer se cadastrar, você sabe dizer como que faz? Sim. Nós temos editais, tá? Então, os editais trazem o que é necessário. O edital passado, o último que nós tivemos, que foi ano passado, trouxe que para ser mediador judicial, você precisa ter o curso de formação pelo CNJ, porque é o critério estabelecido por lei. E para você mediador extrajudicial, você precisa ter uma soma de cursos em mediação extrajudicial, não podendo utilizar para os dois âmbitos um só curso, porque a gente tem a formação continuada, que é fundamental para que a gente tenha profissionais capacitados. Perfeito. Isso mostra a credibilidade dos profissionais que estão lá e que quem for contar com isso sabe que tem uma pessoa que realmente estudou, sabe as técnicas, né? Não está se aventurando ali, né? Porque às vezes a gente pensa assim, vem demandas, tá, mas quem é esse mediador? Porque eu conheço o juiz, que o juiz faz concurso, o juiz está formado, ele entende. O advogado eu sei que ele tem uma formação. O mediador ele não exige uma formação jurídica, mas ele exige que você conheça algumas técnicas e tenha as habilidades, né? Sim, e a gente teve o cuidado, né, de ter pessoas, assim, maravilhosas na gestão. A gestão passada, né, que realmente fez acontecer a OAB Consenso, que é a nossa ex-presidente, né, doutora Mariliana Winter, que tinha esse tato muito humano para as demandas, fez com que a gente tivesse, sim, mais acesso aos meios consensuais, por meio da aprovação de projetos, cursos, a própria OAB Consenso, que ganhou até um espaço físico, né, mas que também é um polo de aprendizado, além de ser um polo de mediação e conciliação, enfim, de negociação direta e afins. E a Maria Cândida Kreutz, que é a coordenadora do espaço da OAB Consenso e que estava ali a todo momento realmente resolvendo qualquer demanda que aparecesse. Então é um ambiente que funciona, sabe? E acredito que nessa gestão continuará funcionando. Com certeza. Dani, me conta, quais são as tendências que você vê para o futuro da mediação e da gestão jurídica dentro das empresas? Carol, eu quero acreditar que cada vez mais as pessoas vão perceber quão benéfico é. Então, que realmente comecem a adotar, já ter uma visão específica para a resolução de conflito de forma consensual antes do conflito existir. Né? É muito mais fácil você colocar num contrato, enquanto as pessoas estão em paz, que existirá mediação, do que depois que aquela pessoa já está no conflito, vir a pensar e voltar nesse desejo de comunicação com o outro, porque a mediação é comunicação, né? Então, e também aprender, Carol, que existem várias formas de você adotar, não precisa só colocar nos contratos, você pode ter um agente dentro da tua empresa que vai fazer lucrar mais,
que cada vez mais pesquisas científicas saiam comprovando quão benéfico financeiramente é para essas empresas. Então, eu vejo assim com um olhar muito positivo, que está crescendo muito as pesquisas, os profissionais estão cada vez mais aprofundados em cursos e experiências, vivências, e que cada vez mais a gente vai ter esse acesso a. E, gente, para a gente que é consumidor, somos empresários também, mas também consumidores, é muito bom, porque a gente vai ter cada vez experiências melhores. E é isso que a gente quer. Sim. E gera fidelidade, né? Eu sempre fico tão feliz quando consigo resolver alguma coisa assim no canal direto, como consumidora, sem olhar, né, a capa de advogada, que você vai ali, conversa, pronto, resolveu. É tão bom, né? Sim, e eu tento sempre ir para a área administrativa primeiro. Todos os. Ah, um produto que veio com defeito. Todo mundo já passou por isso. Eu tento, mas eu vou tão descrente que vai dar certo. E quando dá, eu falo, meu Deus, experiência maravilhosa. Na próxima reunião com os amigos, eu vou falar para todo mundo que deu certo. Porque Exatamente. quando dá certo a contratação, você não sabe como é o pós-venda. É, É só realmente quando dá problema que é, você vai medir como é que aquela empresa lida. exatamente. Dani, vamos lá. Para as empresas que ainda não investem em uma abordagem preventiva, qual que é o seu principal conselho? Verificar aonde está sendo o gargalo financeiro daquela empresa. Então, toda empresa tem uma dinâmica específica, né? Se o teu problema está sendo com a gestão de funcionários, ter um controller lá dentro dessa empresa que consiga fazer esse manejamento profissional sem que você, superior hierárquico, precise estar nessa frente, porque realmente é uma situação muito, sim, complicada, É delicado, né? contraditória em si, porque você precisa estar ali para o funcionário ao mesmo tempo que você é um líder. Então, muitos bons sócios, administradores de empresas não conseguem ter esse tato e tá tudo bem. O mais importante é que você perceba a sua própria vulnerabilidade e consiga contornar sem ego, né? Colocar o ego de lado e chamar um controller, fazer o ombudsman, que também vai daí uma corporações maiores, mas que vai fazer também esse controle entre os funcionários. Controle, eu digo manejamento, né? E, mas não é o caso. O meu caso é com custas do judiciário. Vamos lá pincelar quais são as demandas que existem, vamos fazer acordo nessas demandas. Vamos entrar em contato com o advogado da outra parte. Ah, não quero contratar mediador. Não tem problema, negociação direta entre advogados. Os advogados estão aí para isso também. Então, resolução rápida, eficaz, né, e que traga bons resultados para que o funcionamento da empresa dê de forma harmônica. Então, eu acho que essa análise, parar para pensar, não viver só no dia a dia no automático. Parar para pensar, o que eu preciso fazer para minha empresa para ela melhorar? E, gente, às vezes são coisas tão pequenas e que fazem tanta diferença, sabe? E realmente ter um olhar cuidadoso para essa frente. Perfeito. Dani, uma graça divina ter você aqui, muito, muito feliz. Eu quero deixar aqui para você aberto, se você quiser tocar em mais algum assunto, quiser trazer, né, como que as pessoas fazem para te encontrar, o espaço é teu. E a câmera é sua, lá, ó. Carol, eu que agradeço muito o convite de estar aqui hoje nesse tema que para mim é tão caro, tão gratificante falar, né? Eu atuo também na advocacia, tenho meus clientes no escritório, mas é tão transformador a gente viver uma mediação bem feita e acompanhar o cumprimento depois desse acordo e verificar como, por exemplo, numa questão familiar, como que você mudou positivamente a história daquela família. Existem muitas histórias que não são contadas e daí acabam gerando conflitos que você não sabe a origem, né? A gente entra ali no círculo do conflito e a origem ela é tão pequenininha, mas acaba gerando essas vingancinhas gratuitas que geram no final um problema muitas vezes gigantesco. Então, como é interessante o conteúdo que você traz aqui hoje, a oportunidade que a gente tem de passar essas informações. Para quem desejar saber mais de mediação, nós temos a OB Consenso, então indico a plataforma da OB Consenso para procurar profissionais. Tenho também meu escritório, eu fico à disposição, né, até mesmo para advogados que quiserem conversar, tirar dúvidas sobre a eventual mediação, como fazer para nomear mediador judicial nos processos, tem como. Né? A gente tem o cadastro de auxiliares da justiça, que está à disposição no site do tribunal, e traz os mediadores que são credenciados. Agradeço novamente, Carol.
Um tema Fico maravilhoso. muito feliz de ter você aqui, Dani. A gente sempre está trazendo pessoas que tragam uma bagagem e que vêm dividir um pouco da sua experiência, e a tua experiência é magnífica para que as pessoas entendam o que realmente acontece, que realmente existe, não é só um discurso sobre, e o quanto isso pode ser efetivo dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, dentro do teu relacionamento, na tua família. Então, assim, tá com dúvida? Pesquisa um pouco sobre, liga lá na OAB, a OAB tem um canal de comunicação muito eficiente. A doutora Dani, depois eu vou, se ela me permitir, eu coloco aqui os canais de rede social dela, os canais de contato, para que vocês possam sim conhecer mais. É muito, muito importante a qualidade da informação, a disseminação de uma informação com conteúdo. E aqui, gente, conflito a gente tem todo dia, problema a gente tem todo dia. A gente precisa ter essa autonomia, saber como lidar e ver as ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Então, esse foi mais um Carol's Talks. Muito obrigada, Dani. Muito feliz de ter você aqui e espero vocês no próximo episódio.